Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Trading com Dados. Eu sou o Vitor e se você gosta de programação, estatística, ciência de dados aplicados ao mercado financeiro, você está no lugar certo. Neste vídeo, vou criar com vocês um código em Python para calcular a correlação entre ativos de diferentes fontes. Então, ações, ETFs, fundos imobiliários, criptomoedas. Desde já, vou pedir aqui para vocês darem um like nesse vídeo. Se não estiverem inscritos, se inscrevam no canal, porque isso ajuda muito a gente, né? Então vamos lá começar o nosso estudo. Eu estou devendo essa análise já há um bom tempo, porque foi pedida por um seguidor nosso lá do Instagram, o Caio Manganelli, que comentou lá, né, em um dos posts pedindo análise de correlação. A gente até tinha feito no Instagram algo parecido, mas no formato de tutorial, e aqui a intenção é fazer em vídeo e até dar mais liberdade com relação às fontes de dados que vocês podem ter, porque a gente vai explorar mais opções, tá? Então vamos lá para o Python. Né? Nesse vídeo eu vou programar com vocês no Jupyter. Não vou usar o Google Colab, porque eu queria mostrar para vocês como corrigir um probleminha que aconteceu recentemente com a biblioteca de mercado financeiro, que foi essa biblioteca aqui, a Pandas Data Reader, né? Que teve uns probleminhas ali de atualização e bastante gente ficou perguntando o que estava acontecendo. Como que a gente atualiza essa biblioteca caso ocorra algum desses problemas, né? Alguma função mude, o código-fonte mude, etc. Até eu preparei outro código aqui para vocês para mostrar justamente isso. Então reparem que ao invés, né, do pip install tradicional, como a gente está acostumado, eu coloquei esse U aqui no meio, que é justamente de update, né? Ele vai fazer a atualização dessa biblioteca. Por que eu estou falando de Pandas Data Reader? Porque ela vai ser uma das bibliotecas que eu vou usar aqui com vocês, tá? Então, basicamente, a gente vai usar Pandas Data Reader, o iFinance e a InvestPy para obter ativos, né, de tipos diferentes, de lugares diferentes, e aí no final a gente vai juntar tudo num data frame só para criar a nossa matriz de correlação. Então observem que agora, para a gente fazer a importação dos dados, né, eu chamei aqui de PDR, e aí a gente tem o data, e depois tem o get data Yahoo, passaria, né, o nome do ativo, da ação, e aqui a gente pode colocar, né, tanto o dia de início quanto o dia de fim. Aqui eu optei só por deixar o dia de início, e eu coloquei aqui VEG SA. Lembrem, né, a gente já falou muito isso, inclusive no nosso Instagram a gente vive falando o ponto SA para ativos brasileiros. Sempre que a gente for trabalhar com ativos brasileiros, tem que se lembrar disso, tá? Desse ponto SA. Então, basicamente, essa é a sintaxe, caso a gente queira trazer uma ação só. OHLC, né, a ordem um pouco trocada. OHLC é a nomenclatura, lembrando, né, para Open, High, Low and Close, e aqui a gente tem o Adjusted Close, que é o que a gente quer, no caso, né? A gente quer justamente o preço ajustado. Eu vou montar um loop aqui com vocês, e nesse loop a gente vai obter dados de ações, de várias ações, de uma vez só. E antes de continuar, queria falar para vocês das outras bibliotecas, né? Então eu falei que a gente vai usar a Pandas Data Reader, mas também vamos usar a iFinance, e vamos usar também a InvestPy, né, que traz os dados do investing.com. Para eu criar o loop aqui, né, para trazer várias ações de uma vez, eu preciso ter uma lista de ações já pré-definida. E eu vou pegar essa lista aqui. Na verdade, eu tenho duas, né, uma lista de ações, uma lista de fundos imobiliários. Fundos imobiliários eu vou deixar para depois. Eu vou deixar para extrair fundos imobiliários utilizando a biblioteca iFinance. Vocês poderiam extrair os fundos imobiliários com essa biblioteca também, tá? Mas a minha finalidade aqui é mais para diversificar mesmo, é para mostrar como usar bibliotecas diferentes. Então eu vou pegar essa lista de ações aqui. Primeiro eu tenho que criar um data frame vazio, que é o data frame que vai ser populado, né, por essas informações. Vou criar um data frame chamado preços, e preços vai ser simplesmente um data frame vazio. Observem que eu não abri a biblioteca Pandas ainda. Depois de ter o data frame vazio, a gente vai começar a popular esse data frame. Então, para cada i dentro, né, de ações, que é a minha lista, a gente vai fazer o seguinte: eu vou pegar isso daqui, que já está pronto, né, pronto só para uma ação, mas agora a gente vai generalizar isso aqui para vários papéis. E ao invés de VEG, eu vou trazer I, certo? Porque I é cada um dessas ações, né, como vocês já devem ter deduzido. Isso daqui vai ser o quê? Vai ser preços, só que o que eu estou criando em preços? Eu estou criando colunas novas, né? Cada um disso aqui, cada extração disso aqui vai ser uma coluna nova, então por isso
eu vou indexar com o i aqui. Depois a gente coloca então a coluna que a gente quer, que é o adjusted close, tá? Então bastaria isso. Vamos ver aqui como é que vai ser a extração, né? Temos Petrobras, VEG, Magalu, né? Lojas Renner, Vale e Banco, o BTG, né? BTG Pactual. Só colocar alguns índices aqui. Vamos fazer então agora para fundos imobiliários, ETFs e BDRs também. Eu só vou utilizar a biblioteca Y-Finance para diversificar, como eu falei para vocês anteriormente. Tá? Como que é a sintaxe da biblioteca Y-Finance? É bem simples, tem essa função aqui, que é a função download, e de uma forma muito parecida com a biblioteca Pandas Data Reader, a gente vai passar aqui o nome do ativo, no caso o ativo brasileiro, com o ponto .sa. Precisa colocar um start, e aí eu posso até melhorar isso daqui, né? Então, isso daqui vira início, isso daqui vira início também, né? Para a gente ter a mesma data de início em todas elas. Isso aqui eu chamo de Petro. Eu esqueci de apelidar a biblioteca Y-Finance disso daqui, né? Então, agora sim. Então, beleza, o download foi completo. Temos aí praticamente a mesma estrutura que a gente tinha antes com a Pandas Data Reader, né? Observem só que a Y-Finance, ela ajusta melhor a ordem aqui das colunas, né? Então tem o Open, High, Low e Close, de fato o HLC, e eu tenho o Adjusted Close antes do volume. Então, basicamente, a gente vai montar um novo loop, sendo que esse loop aqui é um loop para o Y-Finance. Vou criar uma nova lista, dessa vez com o nome, né, desses novos ativos que eu tenho aqui. Então, eu tenho fundos imobiliários, mas vamos adicionar mais algumas coisas. Eu vou adicionar ETFs, então eu tenho Small 11, por exemplo. A gente pode adicionar IVVB11. Vamos adicionar mais uma BDR. Como que é a BDR de Apple? É AAPL 34.SA. Fiquem à vontade para adicionar mais BDRs, tá, pessoal? Vamos mudar o nome disso, só para não confundir com o que tem lá em cima. Então, aqui, vamos fazer preço ações. E aqui, então, a gente pode chamar de preços ativos, né? Que aqui é mais generalizado, a gente tem ativos diferentes dentro dessa lista. Faltou algumas coisas aqui, né? Então, eu atualizei o i aqui para ser generalizável, né? Então, ele vai girar, vai rodar em cada um desses ativos aqui. Faltou o Adjusted Close para ele saber que é uma coluna só, a última coluna, né? Para conseguir encaixar com isso daqui, afinal aqui ele está esperando uma coluna só. O Start início, que a gente definiu lá em cima. Faltou aqui, né? Ações, não é ações, é ativos. Então, beleza, ele vai fazer isso para ativos, pegar o Adjusted Close e salvar aqui em preço ativos. Enfim, a gente consegue executar. Ele está dizendo KNCR no Data Found, né? Por que será? Vamos dar uma pesquisada. Bem, pode ser que de fato, né, o KNCR11 tenha sido desativado. Vamos utilizar algum outro fundo imobiliário aqui, que é esse aqui eu tenho certeza que existe ainda, o KNRI11. Ele deu um errinho aqui também. Tem um L aqui que não deveria, né? Então, enfim, funcionou. Por fim, eu queria trabalhar com vocês com a biblioteca InvestPy, né, que eu falei que faz a importação direto do investing.com. Dentro da InvestPy existe uma função que eu gosto bastante, que é essa daqui, Search Quotes. Se vocês acompanharam, né, as nossas lives anteriores e vídeos anteriores, vocês viram que a Search Quotes ela funciona mais ou menos como a própria pesquisa do investing.com. Sabe quando vocês entram no investing.com, vocês conseguem pesquisar ali na barrinha de pesquisa em cima? A função Search Quotes, ela faz basicamente a mesma coisa. E aqui dentro a gente precisa passar o que é que eu quero pesquisar, né? Então, por exemplo, para índices, eu quero pesquisar o Ibov, né? Então, a gente pode fazer aqui investing.com para ter uma ideia mais ou menos, né, de como eles mostram o Ibov aqui. Então, Ibovespa
Enfim, encontramos. Então vejam como a Investing.com traz, né, o Ibov. Eles chamam aqui de BVSP. Então a gente precisa pesquisar por isso. Então, text, que vai, né, ser a minha pesquisa, eu vou procurar por BVSP. Products é um parâmetro que eu preciso especificar o tipo de ativo que eu quero. Então, índices, isso aqui é em inglês, tá? Countries. Poderia ser mais de um, mas no caso a gente quer um country específico, né? Que é Brasil. Inclusive isso aqui tem que estar dentro de uma lista. E quantos resultados da pesquisa eu quero trazer? Bem, eu não quero todos, né? Se a gente quiser os mais relevantes, talvez os 10 primeiros, a gente pode especificar então 10 primeiros. Eu vou chamar isso aqui de Search Results, né? Porque é o resultado de uma pesquisa. Faltou, obviamente, falar para ele que isso é da InvestPy. Então, beleza, ele fez a pesquisa, né? Ele guardou o resultado aqui dentro desse objeto, a gente precisa ver o que é que ele salvou aqui dentro desse objeto. Para a gente exibir o que tem aqui dentro, a gente faz search. Então, percebam, ele me retornou 3 resultados. Eu tenho o Bovespa normal, que a gente conhece, o Ibov. Ele tem o Ibov em dólares e ele tem o Ibov em euros. Aqui eu quero o primeiro, né? Eu quero isso daqui. Então, preciso passar para ele que eu quero isso daqui, porque senão o que é que vai acontecer? Se eu não especificar o que aqui dentro eu quero, ele vai trazer tudo numa tabela só. Então, para isso, eu posso simplesmente indexar isso daqui, tá? E fazer assim. Basicamente, o que é que eu estou fazendo? Eu estou dizendo para ele, pegue tudo aqui até 1, não incluso o 1. A gente sabe que a indexação no Python começa com 0, né? Então, isso aqui seria o 0, isso aqui seria 1, isso aqui seria 2. Como eu estou dizendo para ele, pegue até o 1, mas não incluso o 1, ele não vai pegar isso daqui. Então a gente pode executar isso aqui de novo. Beleza, ele vai trazer apenas isso. Eu preciso passar isso daqui para um data frame. Pegar isso aqui, search result, usar a função retrieve historical data, tá? From date, a partir de que data? A partir de início, né? Que a gente especificou aqui em cima. Só que tem um probleminha. A gente não pode usar início desse jeito, porque a InvestPy, ela trata a data como a gente conhece, no formato brasileiro. Então eu preciso especificar não assim, né? Mas assim, 01/01/2019, tá? E passar isso para a memória de algum objeto, chamar de IBOV. Ele está reclamando que eu não tenho um to date, né? Não tem problema, a gente coloca a data de hoje. Legal, Open, High, Low e Close, né? O close dele já é ajustado, tá? Então ele traz realmente essa noção aqui, né, de que já é ajustado. A gente só tem que mudar esse nome aqui dessa coluna close, porque na hora de cruzar lá na frente com os outros dados, a gente quer uma coluna que caracterize o IBOV. Vou criar, na verdade, um novo data frame, onde esse data frame ele vai receber apenas uma coluna. E eu já vou pedir para ele renomear isso aqui. Então, perfeito, era isso que a gente queria. Vamos então fazer com o resto, né? Commodities e criptomoedas. Aqui é o mesmo racional, pessoal. A gente vai fazer a mesma coisa. Então, eu posso simplesmente copiar isso daqui. A gente vai reproduzir esse processo de pesquisa. Para commodities, aí realmente vocês podem usar a criatividade de vocês, né? Pô, tem inúmeras commodities, o Brasil é muito forte nisso. Coisa que me vem à cabeça, por exemplo, milho, né? Sei lá, contrato de milho. Se a gente colocar aqui corn, na verdade o corn é aqui. Commodities, Brasil, né? Vamos ver aqui, vamos abrir esse índice um pouquinho para ver o que é que ele nos traz. Ver se tem realmente aí 5 contratos. Na verdade não tem, né? Tem só um aqui. Pode colocar, vamos colocar coffee, pesquisar o café. Esse aqui é interessante também. Como tem só um contrato aqui de café, eu vou usar então o café. Bacana, né? Então temos preço realmente desde a data de início e temos que fazer uma transformação bem parecida com essa daqui. Então a gente já obteve índices, commodities, agora falta
criptomoedas. E a InvestPy, ela tem uma função muito bacana para isso, uma função exatamente para pesquisar por criptomoedas, que é essa função aqui. Então, investpy.get crypto historical data, e aqui dentro basta passar os parâmetros. Então, cripto, né? Que cripto vocês querem? Vamos colocar Bitcoin. Só que lembrando do que a gente fez antes, inclusive para o Ibov e para o café, eu não quero todas essas colunas, né? Eu quero apenas uma coluna. Legal, era disso que a gente precisava. Fiquem à vontade para adicionar quaisquer moedas que vocês quiserem. Use a criatividade realmente. Eu vou adicionar Ethereum, né, que é uma outra cripto que eu gosto bastante. Então aqui a cripto Ethereum. Ethereum vai pegar o close dele mesmo, transformando o nome para Ethereum. E Ethereum tem esse formato aqui. Beleza, pessoal? Bem, dado isso, vejam, né, os dados que a gente tem aqui. Então, temos ações, fundos imobiliários, ETFs, BDRs, índices, commodities e criptomoedas. Agora a gente vai para a missão de juntar tudo isso num data frame só. Para fazer a junção disso tudo num data frame só, a melhor forma é usar essa biblioteca aqui. Então, from functools. Então, primeiro eu preciso passar para ele que data frames eu vou juntar, né? Então, eu vou criar uma lista chamada DFs. Sabe uma coisa que eu senti falta, pessoal? Do dólar. Isso é muito importante, né? Eu vou chamar isso daqui de 6. A gente consegue trazer o dado do dólar com a Y-Finance. É uma importação, inclusive, relativamente fácil, tá? Eu vou trazer isso daqui para cá, vou chamar isso de dólar. Vai ser USD BRL, né? Dólar real, igual a X, porque essa é a nomenclatura oficial do Yahoo Finance. Ou seja, a gente fica com isso daqui. Fiquem à vontade para explorar o conteúdo da Trading com Dados e trazerem mais ativos, mais indicadores, até macroeconômicos. A gente tem conteúdo, por exemplo, aqui que fala da biblioteca Quando, onde vocês podem trazer Selic, IPCA, etc. Tá? Então, realmente um exercício de criatividade muito bacana. Agora a gente vai usar então essa biblioteca functools aqui com a função reduce. E aqui dentro eu vou criar uma função lambda, né, que é uma função na própria linha. Essa função vai fazer o seguinte, left, right, né, eu vou juntar. Para cada combinação de dois data frames, ele vai considerar um como left, outro como right, vai ver o que tem em comum entre esses data frames, vai juntar no data frame só. E ele vai fazendo isso sucessivamente com todos esses data frames, com todas essas tabelas aqui. Que função, né? É a função pd merge. Qual que é o parâmetro que eu vou usar em todos esses data frames para ver se eles estão batendo as linhas? É a data, né? E onde que eu vou aplicar essa função aqui que eu estou criando? Né? Em cima da lista DFs. O resultado disso daqui, eu passo para um data frame. Faltam 2 pontos aqui, tá? Porque realmente eu estou criando uma função, né? Então, 2 pontos. Então, olha que interessante, né? A gente tem ações, fundos imobiliários, inclusive o HCTR11 não tem, né? Porque ele foi criado depois. Café, Bitcoin, Ethereum e dólar. Com relação a esses NAs aqui, a gente tem algumas opções, né, que a gente poderia fazer. Poderia simplesmente remover as linhas que tem um NA, pode ser uma opção válida, ou a gente pode simplesmente rodar isso aqui, tudo de novo, desconsiderando esses ativos, né? Já que nessa época aqui eles não existiam, então até nem faria sentido, né, pedir para calcular a correlação deles. Uma outra alternativa que a gente tem também é reduzir um pouco esse período, né? Ao invés de pegar lá em 2019, vamos pegar um tempo um pouco mais recente, porque aí a chance, né, de dar problema aqui com a NA é menor. Então eu vou rodar o código todo de novo, sendo que dessa vez eu não vou trazer mais de 2019, eu vou trazer ali do meio de 2020 para cá, para completar mais ou menos um ano. Então eu vou colocar início, sendo ali setembro de 2020.
Uma outra coisa que a gente pode fazer aqui também é colocando um how igual a inner. Por quê? Porque o merge, né, quando a gente parametriza esse how igual a inner, ele vai trazer apenas as linhas que sejam em comum entre todas as tabelas. Então, se eventualmente tem um dado que tem numa tabela, mas não tem na outra, ele simplesmente não traz. Então, aparentemente, o problema com os NAs foi resolvido. A gente pode, enfim, começar, né, a nossa matriz de correlação. Matriz de correlação aqui no Python não tem muito segredo, né? É utilizar a biblioteca seaborn.heatmap. Então você está criando uma matriz de correlação no formato de heatmap, né? De matriz de calor. Então as maiores correlações vão ter uma cor mais intensa, por exemplo. Isso é bem bacana. Então eu preciso passar a df final aqui dentro e passar, né, as correlações. A gente pode calcular usando o método .core. Isso basicamente vai fazer isso aqui para mim. Vai calcular as correlações, né, entre as colunas, entre os ativos. Mas percebam alguns probleminhas, né? A matriz ficou muito pequena, as cores são meio confusas, a escala está confusa, não dá para entender muito bem o que está acontecendo aqui. A gente vai trazer isso aqui para cá, tá? E vai ajustar esses parâmetros para que fique mais fácil a análise. E aqui eu vou especificar o tamanho que eu quero. A gente precisa import perfeito, agora a gente passa mais alguns parâmetros, tanto para colocar o valor da correlação dentro dos quadradinhos, para ajustar essa escala aqui, que está meio confusa, e mudar o padrão de cores também para um padrão um pouco mais amigável. E por fim eu passo o padrão de cores que eu quero. Tem esse parâmetro CMap aqui, no caso eu vou usar esse aqui, que é o BRBG, tá? Que ele fica ali numa escala mais ou menos de marrom, verde, tá? Eu errei isso aqui, né? Que é Vmax. Agora sim, né? Funcionou, então vejam a escala de cores, é bem melhor, né? Um verde escuro quer dizer uma correlação muito alta, e indo aqui para o marrom escuro, né? Uma correlação, na verdade, uma correlação negativa muito alta, que é uma correlação positiva muito alta, né? É importante essa diferenciação. Esse parâmetro aqui, CMap, fiquem à vontade para explorar as outras opções possíveis, né? Imagino que tem muito mais coisa aqui, outros padrões para ver. E a gente consegue, né, ver aqui algumas coisas interessantes. Por exemplo, a gente vê que o dólar tem uma correlação negativa forte com o Petro, por exemplo, com o Ibov também, mais ou menos esperado, né? A gente espera realmente, pelo menos, né, no passado que a gente analisar, a gente vê que o Ibov subindo estava ali acompanhando momentos em que o dólar estava caindo, né? Não quer dizer que um causa o outro. A gente tem que ter cuidado, né, com as conclusões que a gente tira a respeito disso. A gente está falando mais ou menos que eles aconteceram ali ao mesmo tempo. Interessante ver também, né, pega os fundos imobiliários aqui, alguns deles, né, pega o KNRI11, esse UNF11, eles têm correlação negativa forte, né, com alguns papéis, com a bolsa. Vamos pegar aqui Bitcoin, por exemplo. Eu espero pelo menos que o Bitcoin seja altamente correlacionado com o Ethereum. Sim, de fato, né, a gente verifica isso daqui. Beleza, pessoal? Então experimentem trazer novos ativos, modificar isso aqui, né, conforme o que vocês têm na carteira. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Vou disponibilizar esse código aqui no GitHub da Trading com Dados, então vou deixar o link para o código. Fiquem à vontade, né, para sugerir modificações aqui, coisas que vocês teriam feito de forma diferente. Beleza, pessoal? A gente se vê no próximo vídeo e até lá então. Abraço!